É, isso aí, vamos voltar com o nosso programa Passando a Régua aqui na Ativa FM 98. Toda segunda-feira nós temos um bate-papo muito bacana com o nosso quadro Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios, que agora condomínio é papo popular, né, João? É. E vamos que vamos, esse aí, nossa segunda-feira, temos toda segunda-feira esse quadro Inteligência Condominial. E ela que representa os síndicos aqui, nossa amiga Tainá da Sindifoco. Tainá, bom dia, tudo bem? Olá, 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 bom dia, bom ano pra gente que se inicia hoje, afinal Que de contas. bom! Show de bola, como é que foi a passagem de ano? Graças a Deus com saúde, tá bom demais, né? Bom, show de bola, o resto a gente corre atrás, né? E tô com o nosso amigo, ele que sempre é figurinha carimbada aqui do nosso quadro de condominial, nosso amigo Doutor Hugo. Bom dia, doutor! Bom dia, Thiago. Bom dia a todos aqui. Prazer estar aqui no programa, iniciando o ano aqui com essas grandes personalidades aqui de Samambaia e do Distrito Federal. Do Brasil, do mundo. E convido você a estar acompanhando a Ativa FM também no Facebook, nossa live aí, falando toda a programação nossa. E hoje eu tenho o quadro, vou começar com o ano com o quadro Doutor Responde, tirando a dúvida da galera aí do mundo condominial, do Brasil, do mundo, né, meu amigo Edson? Então vamos lá, a primeira pergunta de hoje é nosso amigo Alexandre aqui do interiorzinho do Goiás. Bom dia aí, mandar um abraço pra galera de Goiás e de Goiânia, capital, todo mundo lá. A primeira pergunta é o seguinte, doutor: o problema é que o condomínio é novo, está havendo muitas despesas agora no início que imaginamos que seriam extraordinárias, como mobília do quarto do porteiro, que ela fala armários e geladeira, essa aqui da entrada ali da portaria, né? Fala o seguinte, vamos lá, aí continua. Mobília complementar do salão de festa e etc. O locador diz que essas despesas devem ser pagas pelo locatário, porém entendemos que estas são despesas extraordinárias e devem ser pagas pelo locador. E aí, doutor, quem tá com a razão, quem paga o quê, né? Porque o Alexandre deve ser um locatário aí, né? Um locador no caso, né? Um locatário, né? Que aluga apartamento. A questão aí é a gente trazer a lei do inquilinato, né? A lei 8245. Lá pelo artigo 23, ela descreve quais despesas são ordinárias e extraordinárias. Lembrando que no início do condomínio, né, tem algumas despesas extraordinárias que são do proprietário, locador do imóvel, né? E as demais despesas que são corriqueiras, elas são do locatário, que é aquele que é o inquilino, o famoso inquilino. Então é bom observar isso aí, dar uma olhadinha. Essas despesas aí tem que ver como foram deliberadas em assembleia, mas aparentemente são despesas extraordinárias, sendo que só vai mobiliar uma vez, assim, o quarto do porteiro é algo que cria ali, né, em assembleia. Então acredito que seja uma despesa por conta do locador. Ele tem razão. Beleza. Ô, Tainá, o que seria, vamos entender, o que seria taxa ordinária e o que seria uma taxa extraordinária? Bom, no linguajar popular, para que todos entendam, vamos pensar da seguinte forma: na nossa casa, na sua casa, na sua família, no seu apartamento aí, aquilo que venha a agregar, aquilo que venha a complementar, aquilo que venha a somar, digamos assim, seria uma taxa extraordinária. Aquilo que faz parte da despesa mensal da casa, da família, exemplo, água, luz, telefone, despesas com supermercado, seria uma taxa ordinária. Eu estou fazendo uma analogia. Dentro de um condomínio, as despesas ordinárias são as despesas comuns de todo mês. Então, o que costuma ser essa despesa comum de todo mês? Funcionário, água, energia e assim por diante. O que costuma ser uma taxa extraordinária? Mobiliário que venha a ser acrescentado, acrescido, despesas para embelezamento, até mesmo uma taxa extraordinária é tudo aquilo que não computa numa previsão orçamentária. A previsão orçamentária, a gente precisa também lembrar que ela é votada numa assembleia
ordinária. É interessante porque algumas convenções trazem também muito discriminado o que seria taxa extraordinária, o que seria taxa ordinária e o que seria taxa extraordinária. Eu tenho convenção que fala que despesas com jardim, por exemplo, seria uma taxa extraordinária. Em outros condomínios, se isso não está explícito e é colocado numa previsão orçamentária e aprovado em assembleia, isso passa a ser uma taxa ordinária. Tá certo? A gente tem que ver o que é manutenção e o que não é, né? Doutor, até perguntar para você agora, também que o nosso doutor Hugo aí, nosso quadro doutor responde, doutor, quando é uma benfeitoria pro imóvel que eu falo no geral, condomínio, por exemplo, uma pintura de fachada, considerada uma taxa extraordinária ou uma taxa ordinária? E quem é que paga essa conta aí? É uma pintura de fachada, se não for algo de uma rotineira, uma manutenção, aí seria uma taxa extraordinária. Mas lembrando que existe algumas pinturas que são ordinárias, que é um reparo ali que você está fazendo, né? Agora o que costuma muito é a reforma da fachada. Quando vai reformar, aí é certeza que é extraordinário. E sempre pelo menos que eu devo entender aqui, que toda vez que for uma coisa extraordinária, então não é do inquilino, é do próprio proprietário do apartamento, seria isso? Sim, a única ressalva é a questão do fundo de reserva, né? Que tem uma questão, quando utilizado durante o período que o inquilino está no imóvel, ele tem que repor, mas se não for utilizado, ao final ele tem que receber o valor do fundo de reserva. Opa, peraí, essa aí foi boa. Então quer dizer que porque tem alguns momentos que você pode utilizar o fundo de reserva para fazer essas obras, se for autorizado ali em assembleia. Então quer dizer que aquele valor que é utilizado daquela unidade, o inquilino ele pode pedir um ressarcimento depois, é isso? Tem uns casos quando não é utilizado, quando ele morou lá e o fundo de reserva ele pagou e não foi utilizado, ele não teve que repor o fundo, ele pode receber de volta, porque em regra o fundo de reserva é do locador. Bacana, então ficou bacana essa primeira pergunta aí. Mandar um abraço para o Alexandre, espero que você tenha esclarecido a dúvida dele aí e da galera do Goiás, terra boa, né? Então vamos lá para a segunda pergunta do dia. É da minha amiga Thaís do Rio Grande do Sul. Mandar um abraço pro pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal de excelente classe. Vamos lá, ela fala assim: fala, amigão síndico. Já tá me zoando aqui, olha só, a Thaís não é brincadeira não. Vamos lá, a pergunta era o seguinte: no caso de um porteiro se sentir lesado em caso de demissão, o condomínio tem que pagar a indenização pedida por ele, ou este pagamento cabe à empresa terceirizada que o contratou. Não acho certo que os condôminos, além de pagar a terceirizada todo mês, ainda tem que pagar indenizações referente a processos. A quem o condomínio deve processar no caso desse, meu amigo o amigo Hugo? Gostei que você corrigiu aqui. Mas vou mandar um abraço pro Hudson também é gente boa, bacana. Abraço. Mas vamos lá. A questão que nós vamos tratar aqui é sobre uma questão trabalhista, né? Exatamente. Ela versa sobre a responsabilidade subsidiária, porque a gente pensa que quando contrata uma terceirizada, o condomínio está isento totalmente. E isso não é verdade, porque quando a terceirizada deixa de cumprir com o seu dever, cabe ao condomínio uma responsabilidade subsidiária, que é complementar. Por exemplo, se o porteiro entrou na justiça pedindo R$100, um exemplo aqui só para ficar mais fácil, só conseguiu receber, lá o juiz deu procedente para ele só conseguiu achar R$80 de patrimônio da empresa, esses R$20 o condomínio vai ter que ressarcir, porque é uma responsabilidade subsidiária. A terceirização, ela ainda gera um risco, não é totalmente isento de responsabilidade. E a questão da indenização que nós estamos tratando aqui é da mesma forma. Se ele ganhou uma indenização em relação ao seu trabalho, né? Se for uma relação de trabalho e ele está em um posto no condomínio, se a empresa não pagou, vai sobrar para o condomínio. Isso acontece demais, né? Então, Thaís, vamos participar da assembleia, vamos discutir isso aí. Isso é coisa muito importante, né? Tainá, como é que eu, síndico, posso fazer a contratação amarrando isso aí para não ter, vamos dizer assim, transtornos futuros, né? É interessante essa pergunta, porque hoje existe inclusive a política do compliance, né, que trata
sobre essas questões contratuais também. O contrato é muito importante, ele está sendo analisado, balizado e acompanhado por um setor jurídico. Então, se você aí, síndico do outro lado, analisa um contrato e tem um setor jurídico dentro do condomínio, não deixe de utilizar os serviços do seu setor jurídico. Agora, se por um acaso você não tem esse serviço, vale a pena a contratação aí, mesmo que pontual, para análise prévia desse contrato e você saber aonde você está amarrando ali o seu jeguinho. mas respondendo mais diretamente a sua pergunta, exemplo, é importantíssimo que você saiba, que você tenha aí as certidões negativas dessa empresa, a princípio, e todos os meses você solicitar isso. Também é importante você amarrar dentro desse contrato que o pagamento do contrato, ou o pagamento mensal desse contrato, estará vinculado à comprovação e as retenções das guias de recolhimento de impostos, ou seja, as guias de recolhimento de impostos, elas devem ser geradas e pagas por você, que é síndico aí, e deduzido na nota fiscal. Porque daí você também faz mais uma garantia de que esses impostos estão sendo recolhidos devidamente. E falo mais, existe ainda a modalidade contratual de um tipo de seguro garantia, onde esse contratado ele precisa apresentar uma apólice de seguro exclusiva para o seu condomínio, que vai garantir um tipo de benefício, digamos assim. Não é benefício o nome, mas uma segurança de que se não houver, por um acaso, o pagamento feito pela terceirizada, haverá aí um seguro. E também existe uma modalidade de seguro, Thiago, onde é feito um fundo específico pela terceirizada ou pelo condomínio. Ou seja, se você tem o pagamento X todo mês para aquele contratado, um percentual disso é deduzido para esse fundo específico como garantia de que ao final do contrato tudo estará ok, tudo terá ocorrido corretamente, e se tiver ocorrido corretamente, esse fundo é revertido para a contratada. Se não estiver, esse fundo poderá ser utilizado para o ressarcimento aí do contratante. É bom assim, é difícil tudo isso acontecer porque o valor que é cobrado, né? Então assim, eu quero o seguinte, amigão síndico, cara, o barato sai caro. O que acontece? Se o cara te passa um valor que está fora de mercado, como é que ele vai sustentar aquele valor? Não é não? Sim, não é verdade? Dar os parabéns aqui para o nosso síndico aqui, que mandou bem, né? Mandou bem, trouxe toda a segurança aqui. E essa é a primeira questão. Então é o seguinte, cara, quando você pegar uma cotação, pede a planilha de custo. Analise e verifique. Você não dá conta de analisar? Pede a sua contabilidade para analisar direito. Então, assim, muitas vezes você vai pagar algo barato, lá na frente você vai pagar algo caro. Outra coisa que a Tânia falou, os mecanismos de quê? De monitoramento. Que é o quê? Certidões negativas. De vez em quando eu peço também que você passe para o seu funcionário para dar uma conferida na FGTS. Né? Se no caso você não tem como pagar diretamente, às vezes não tem como dividir essa guia, ver se está sendo depositado com mais frequência. E outra coisa mais importante ainda, que eu vi já acontecer aqui em Brasília, é o cara pagar a primeira parcela antes do contrato se iniciar. Nunca faça isso, meu amigão, porque muitas vezes a última parcela é a garantia disso, né? Eu tive contratos que eu entrei aqui em Brasília, que a última parcela a gente orientou ao condomínio a segurar, fazer o pagamento para o funcionário e repassar a diferença para a terceirizada, né? Então, assim, porque aquela última parcela muitas vezes costuma ser um valor quase do acerto com os funcionários ali. E se falta é pouca coisa. Então, assim, o condomínio vai ser lesado em pouco e financeiramente. Então, síndico, monitore essa questão das certidões, pede de vez em quando para os seus funcionários ver como é que está a FGTS e nunca pague adiantado. Só uma observação, Thiago. Você colocou assim, se ao final do contrato houver, né, alguma situação irregular, síndico, retém essa nota, não faça o pagamento e faça o pagamento das rescisões trabalhistas.
Mas é importantíssimo que isso esteja balizado em contrato. E principalmente, se houver uma situação assim, que isso também seja feito em juízo. Você pode se antecipar, o síndico se antecipar, fazer o depósito em juízo, já colocar suas intenções para o judiciário. Por quê? Eu estou te falando isso. Eu já peguei um caso de um condomínio onde o síndico, a empresa quebrou, e nessa situação da quebra da empresa, as rescisões contratuais dos funcionários, estava tudo atrasado. E o que o síndico fez? Ele reteve a nota e fez o pagamento direto para os funcionários. Isso gerou um problema muito grande, porque gerou uma enxurrada de ações trabalhistas. E por mais que houvesse alguma intenção ali do síndico, mas era necessário que houvesse, por exemplo, a comunicação ao sindicato. O sindicato precisa intermediar nessa questão. Os funcionários, eles precisam dar um aceite ao final, porque não é simplesmente você ir lá e fazer o pagamento. Você precisa ter todo você precisa... Vamos ver se é meu... Se é o meu... Não, não. Foi? Melhorou? Você precisa ter todo um respaldo jurídico antes de qualquer ação tomada. Então fica aí a dica. O que é igual quando eu falei que a partir de você ter esse valor é uma garantia. Qualquer juiz, cara, pelo menos que eu já passei a experiência que eu tenho, e no final vai dar ganho de causa pro condomínio, porque o condomínio pegou dinheiro de uma empresa, né? Ele simplesmente fez uma questão de garantia. Pode ser feito dessa maneira. Na dúvida, procura o seu jurídico, né? Para você fazer de uma forma que possa ter menos prejuízo aí para o condomínio. A experiência que eu tenho é que tranquilamente se faz isso aqui e no final o juiz sempre vai dar ganho de causa, porque o condomínio não pegou o dinheiro de ninguém, simplesmente pegou de uma parte e passou para outra parte, né? Mas lógico, você tem esse, igual você falou, pode ser jeito que você falou, você pode fazer um pagamento de juízo, você pode procurar a empresa para fazer um acordo, falar, ó, cara, vamos fazer situação aqui. Porque eu acho que o único que pode ser lesado é duas pessoas, né? O condômino, que paga ali a taxa condominial, e os funcionários que prestam serviço, né? Que são os principais, que a gente tem que valorizar bastante aí, o pessoal da limpeza e da portaria, qualquer tipo de serviço que seja prestado no condomínio. Mas fica esse alerta, tá, pessoal? Quando o valor tá muito barato, o que é barato no final sai caro. Então abre a mente para você, procure entender e tenha o hábito. A gente tem o costume seguinte, o sim sempre é mais barato. Que é mais barato. Cara, costuma agora assim, já para sua mente para as coisas de qualidade. Você vai pagar só uma vez e não vai ter nenhum tipo de dificuldade no futuro, né? Na prestação de serviço, o que acontece? Eu passei por um problema muito parecido agora. Vou contar para vocês aqui um relato, o cara quase me bateu de portão ali, né? Não vou contar a empresa, mas acontece, o cara fez um contrato muito baixo e eu pedi para fazer um chamado. E aí ele ficou puto. Por quê? Ele não previu que teria 1 ou 2, 3 chamados por mês, então estourou o custo dele, né? Então eu falei, pô, por que quando você fez o contrato, você não pensou nessa possibilidade de cobrar um pouco mais caro? Tanto que eu vou agora mais caro, porque ela falou, ó, pode ter um chamado, pode ter não sei o quê. Então muitas vezes o cara quer prestar serviço pro condomínio, cobra um preço baixinho, e aí quando tem um imprevisto, ele ó, fica doido, né? Porque o custo não fecha. Então a gente tem que ter atenção nisso com quem a gente está contratando. E principalmente, o barato sai caro, começa assim, pagar o preço justo, porque existe um custo para a coisa acontecer. E mão de obra não é brinquedo não. Pede a planilha de custo lá do funcionário, acompanha o já contratado, acompanha as certidões, pede o funcionário um ou outro para sempre estar verificando se está sendo feito o depósito mesmo, para no final não sair caro para você, tá bom, amigo Cid? Uma sugestão, quando você for fazer uma contratação terceirizada, é importante você montar um editalzinho, né, para balizar todas as propostas, e nesse edital constar tudo que a gente está falando aqui, as certidões, amarrar amarrar o contrato até mesmo nesse edital previamente, para que a pessoa, o empresário que estará ali te passando uma proposta, ele já saiba onde que ele está entrando, né? Ele não venha com um papo de vendedor para cima de você. E mais importante do que isso também é a gente pedir a planilha aberta em todas as propostas. O que seria essa planilha aberta? A planilha aberta é quando você consegue extrair todos os custos da empresa. Qual é o custo que ela vai ter ali, propriamente, com o piso salário, com o salário do funcionário, com o VA, o VT, o sindicato que o funcionário vai estar sendo registrado.
uniforme, enfim, tudo isso, inclusive o percentual de ganho da empresa vai estar nessa planilha aberta. Através dessa planilha aberta, você consegue mensurar os custos dessa empresa e você consegue entender se essa empresa ela vai aí estar deixando de contemplar também alguma obrigação que deveria constar, alguma obrigação legal que deveria constar e não estaria ali naquela planilha. É isso aí, o nosso quadro Inteligência Condominial aqui da Ativa FM 98.1. E hoje estamos com o nosso quadro Doutor Responde, com o nosso doutor Hugo, grande referência no mundo condominial em Brasília, no Brasil e no mundo. É fera, não, amigo Hugo? Vamos lá, a próxima pergunta aí vem do nosso amigo Iago, grande Iago lá de Santa Catarina. Mandar um abraço pra galera de Santa Catarina lá. Gente finíssima classe. Vamos lá. A pergunta do Iago é o seguinte: a Assembleia elegeu o conselho. A oposição quer destituir, acho que é destituir uma pessoa, né? Porque um deles é morador e filho de um proprietário, em que o proprietário está em dias com suas obrigações. Não encontramos nada na lei que proíba. Gostaria de mais esclarecimentos. Agora é com você, doutor Hugo. E aí? Que treta, hein? Tiago, isso é uma questão que acontece muito em relação ao Conselho Fiscal, porque a Lei 4591, no artigo 93, ela fala que o Conselho, ela fala até consultivo, né? Tem que ser formado de condôminos. Então, quando ela trouxe essa palavra, a interpretação literal dela é que não poderia ser ninguém que não esteja na escritura, né? Que seja o dono ali, o condômino, né? Que tem codomínio, né? Codomínio é a propriedade. Então, levando na literalidade, o filho não poderia. Só que nós temos alguns condomínios, não sei se vocês já passaram por isso, que ninguém quer ser do conselho. Ninguém quer ser. Então, acaba ficando difícil você ter uma fiscalização. E às vezes tem pessoas com boa intenção que querem participar, que são filhos de algum condômino. Aí, nesses casos, é bom deliberar em assembleia. Porque é melhor que ele que tenha o conselho do que por uma formalidade legal o conselho não fique completo. Mas se tem outras pessoas que são condôminos querendo participar, aí pode ser um caso de destituição mesmo. Uma sugestão que fica para regularizar uma situação como essa é que os pais possam, inclusive, passar uma procuração. É isso que eu estava pensando aqui agora. Para que ele possa representar aí os proprietários em assembleia, inclusive fazendo o papel de conselheiro fiscal. Cara, eu acho que tem uma questão aqui. A gente já trabalhou dessa forma aí. Em alguns momentos ela não funciona muito bem, porque a responsabilidade acaba sendo do condômino. Aí o filho dele vai e tem a procuração, mas não entrega os balancetes revisados e tal. Verdade, você vai cobrar o filho, mas ele não tem nenhum vínculo. O vínculo é do pai. Então, assim, a gente já trabalhou, é uma possibilidade, só que o bom mesmo é que procure um condômino que esteja interessado em fazer parte do conselho, até divulgar mais o trabalho do conselho no condomínio, né? Porque é um pouco complicado também essa questão de procuração. Ela falou correto, que eu só acho um pouco complicado, porque na hora de uma ação, que você vai entrar com uma ação, aí quem vai responder é o condômino. Eu tive uma situação muito parecida, doutor. O Conselho Fiscal, um membro do Conselho Fiscal era filho, e era complicado essa situação, justamente porque aí você entra inclusive na particularidade. Era um dos filhos do proprietário, né? E qual é a responsabilidade dessa pessoa aí perante o condomínio? Qual a responsabilidade que essa pessoa vai ter em aprovação ou não de determinado custo, ou de documentos que ele possa reter, enfim. E no final das contas, essa pessoa precisou ser notificada para se retirar da composição do Conselho Fiscal. Uma forma, e essa pessoa não gostou, óbvio, na situação, e uma forma que nós orientamos, olha, é necessário, o síndico,
uma das premissas do síndico é defender a convenção e o regimento interno. Então, nós não podemos passar por cima da lei. Então, se você realmente quer fazer o papel de fiscalização e tudo mais, o que pode ser feito? Pode ser feito dessa forma, dessa forma, dessa forma, que eu acabei de expor aqui. Agora, se não for dessa forma, não tem como o síndico fazer vista grossa. Por quê? Porque a lei determina assim. E lá na frente vai sobrar também para o síndico. E assim, outra coisa que a gente ressalva, fazer uma ressalva, que é o seguinte. Primeira coisa, eu posso fazer esse monitoramento das contas sem ser conselho fiscal. Claro. A gente acha da cabeça que é só o conselho fiscal. Não, qualquer pessoa pode fazer. Você pode questionar o síndico. É igual eu falo que no seu boleto vem um resumido do balancete. Ali você vai conseguir identificar várias coisas. Pode questionar. Pô, por que tal coisa? Por que tal coisa? Como é que funciona isso? Porque é a obrigação também da gente dar esse feedback para os moradores, né? Então, assim, a gente não precisa ser conselho fiscal para fiscalizar. A gente tirar isso da cabeça, né? Qualquer cidadão que mora aqui em condomínio pode e deve fiscalizar, porque é o dinheiro dele que está sendo investido ali, né? Então, assim, a gente tem que entender que, beleza, eu acho que tem a parte legal, o doutor foi coerente, também a Tainá. Se não pode, não pode, não tem outro jeito, né? Senão na frente pode ter algum entrave jurídico que possa ser um processo contra o condomínio, né? Então, o que a gente fala assim, eu quero falar é o seguinte: qualquer pessoa pode fiscalizar, não precisa ser conselho fiscal. Né? Então a gente tem também que o conselho fiscal, ele é só um órgão fiscalizador, tanto que o conselho fiscal pode reprovar as contas e a Assembleia pode aprovar as contas, né, o doutor? Só complementando, o papel do conselho é opinativo, ele traz ali um parecer, e igual o Thiago colocou, a Assembleia pode ou não seguir o parecer do conselho, e o síndico pode ou não também fazer o que o conselho está determinando. O que a gente orienta é que, se tem um conselho, ele achou alguma irregularidade, que seja verificado. Exatamente. Aí a função exatamente é essa, né? Sim, é porque muitas pessoas recebem um parecer, muitos condôminos, recebem um parecer do conselho fiscal nos balancetes, não olham, não dão atenção. Isso aconteceu no condomínio, que nós temos até um processo aí contra uma ex-síndica, que ela recolhia o INSS dela a maior. Então os condôminos estavam pagando as guias dela, isso por muitos anos. E a gente foi obrigado a ajuizar uma ação para poder ela restituir os valores. E o Conselho Fiscal toda vez apontando. E tinha uma auditoria, que uma dica também, existem as auditorias externas, que o condomínio pode contratar para dar pareceres mensais. E nesse condomínio tinha um parecer mensal do auditor falando dessa irregularidade, e as pessoas não agiram, não verificaram, nem sequer sabiam. Por quê? Porque não leem os balancetes. Aí, só encerrando, então, para ser do conselho, na lei está falando condomínio, né? 4591, artigo 23. Aí, de outra forma, aí a gente já está adaptando, aí corre-se dando um jeitinho, né? Corre-se o risco, né? Não é o ideal. E assim, é importante que eu tocou num assunto interessante, né? Eu tive com um rapaz um tempo atrás falando sobre isso. Cara, se o condomínio pode, contrate, cara, uma auditoria preventiva, principalmente. Eu acho que eu entendi que o bacana é a preventiva, né? Sim. Porque a gente só contrata depois que acontece a merda, vamos dizer assim, né? Mas, porque a gente entender, porque eu entendi, talvez da síndica aí não foi talvez uma maldade, né? Então a orientação dela, fala, não é dessa maneira, a forma calculada também. Aí também é importante uma boa administradora, né? Porque quem cuida dessa parte de impostos aí, a princípio, é as administradoras, né? Orientando o síndico como é que faz, como é que é feita essa cobrança, esse pagamento, né? Só que na hora que o bicho pega, quem vai pagar a conta é o síndico. E outra situação que eu ia falar. Literalmente, né? E outra situação que eu iria falar, muitas vezes a administradora faz o alerta, só que o síndico vai passar por cima. A gente tem síndicos e síndicos, né? Precisamos distinguir. A administradora, ela pode apontar e falar, síndico, venha cá, você está recolhendo a maior. Como ela também pode falar, síndico, venha cá, você não está recolhendo, ou você está recolhendo um valor menor. E aí, o síndico é o detentor do contrato, né? Então, ele vai decidir, olha, não, eu vou regularizar isso daqui ou não. Então, claro, de novo, a administradora é uma assessoria do síndico, principalmente para essas questões de recolhimento. Mas, se a administradora faz o alerta, o síndico,
ele não se atenta ou não se adequa, alguma coisa é estranha. É complicado, então, mas precisa. assim, É onde, claro, entra o Conselho Fiscal. Eu tenho contato também sobre isso. Por exemplo, a gente passou por um processo um tempo atrás aqui, que teve até a instituição do síndico, teve uma polêmica em Brasília, do valor. O que a gente fez na época? Tudo que a gente mandava para o síndico, mandava copiado para o Conselho Fiscal. Até uma forma, assim, a gente sabe que a forma de alertar, não tem nada a ver com a gente, estamos informando. Porque, é igual você falou, a palavra final é do síndico. Quem detém o contrato é o síndico, quem representa o condomínio é o síndico. Mas a gente estava informando para o Conselho Fiscal o que estava acontecendo, né? Para a gente, exatamente futuramente, acontecer alguma coisa, achar que foi culpa nossa, né? Tanto que a gente ficou lá depois disso, mas até hoje estamos lá. Então, assim, pra você ver, a gente tem certo cuidado de informar isso. A gente, como administrador, informar para o Conselho Fiscal o que está acontecendo. Agora, é importante que isso também esteja em contrato, Thiago. Exemplo, você vai fechar um contrato com a garantidora, com a administradora, com o jurídico, e aí o contratado agia de uma forma. O repasse das informações, a troca de e-mail, informações era sempre com o síndico, e de repente acontece do contratado passar a informar o Conselho Fiscal. Eu também acho que é algo estranho. Então, vamos colocar as coisas, o jogo às claras desde o início. Todas as tratativas serão Conselho Fiscal, síndico, subsíndico, desde o início, vamos dizer assim. Porque fica estranho, porque depois fica parecendo que também a administradora, enfim, ou a empresa que está ali, ela está jogando contra. Eu vou falar um pouco um português muito claro, porque a gente sabe que acontece isso. Empresas que, para entrar no condomínio, para se manter, ela vai jogar contra o síndico que está ali, e a gente tem que partir da premissa de que a pessoa, o síndico, é uma pessoa com boas intenções. E a grande maioria das pessoas são. Agora, em qualquer profissão você vai encontrar gente picareta, gente que não vai fazer um bom serviço. Eu acho que essa ideia é muito bacana, né? Coloque contrato ali, até uma forma de você dar mais garantias aí pro condomínio, né, meu amigo? Por isso tem que contratar uma boa consultoria jurídica, né, Hugo? Doutor Hugo, quer dizer, tô te rebaixando, é Doutor Hugo, né? Não, estamos em casa aqui. Você não acha que é importante essa parte, na parte de contratos, uma boa assessoria, cara, ajudando o síndico? Hoje o papel da assessoria jurídica, ele não é somente entrar com a cobrança, né? Antigamente, o advogado condominial, ou condominialista, como alguns dizem, ele era um mero cobrador, entrava com as execuções, que é um trabalho importante. Porém, hoje a assessoria jurídica, ela é uma assessoria completa, preventiva. A questão dos contratos é algo muito importante, verificar a legalidade, verificar a idoneidade das empresas também, igual foi colocado aqui anteriormente, tirando as certidões, vendo se não tem pendência na Justiça do Trabalho, isso é importantíssimo. O advogado também participar das assembleias, porque para mim a principal função do advogado no condomínio é estar nas assembleias, porque ali é onde você evita que os problemas aconteçam. Você faz a advocacia preventiva, você vai evitar que alguma demanda vá ao fora, algum quórum seja desrespeitado. Então a gente sempre bate nessa tecla, e a OABDF no ano passado ela fez uma campanha intensa, né? Inclusive uma ação civil contra algumas empresas que estavam prestando assessoria sem ser escritório, né? Por isso que é importante ter o escritório de advocacia prestando assessoria jurídica. Vamos lá, nossa reta final aqui, eu tenho um pouquinho mais cedo. Esse comentário é importante que o doutor colocou, porque a gente falou bem no início aqui do programa, né, sobre valores de empresas, contratações e tudo mais. Empresa que oferece um valor abaixo do mercado, ou que oferece muitas coisas ao mesmo tempo, e serviços, inclusive, que não é o objetivo principal dela, sinceramente, eu também sou muito temerosa. Por quê? Porque não é o foco da empresa. Né? Como que você vai oferecer algo? Porque existem as cortesias em contrato. Legal, a lavagem da caixa d'água como uma cortesia, bacana. Mas é feita a potabilidade depois dessa lavagem da caixa d'água? Um exemplo. Por quê? Porque pode não ser feito de maneira adequada, com a empresa adequada, com equipamento, com material adequado. Então, de novo,
Se você coloca tudo num pacote só, vários serviços num pacote só para você ganhar o contrato, e serviços esses que não são foco, não são objetivo da empresa, eu acho também um pouco temeroso. É outra questão, gente. Não existe nada de graça, né? Porque se o cara está oferecendo uma caixa d'água, quem vai pagar esse custo? O contrato. Por que o cara fazer uma barata para ele não faz para você diretamente? Então, assim, a gente tem que ter cuidado na questão do contrato. O que está sendo oferecido tem como cumprir ou não? Aquilo é só um gato, é só para enganar bobo. Então, assim, você tem que começar a abrir os olhos para isso. O que vale a pena e o que não vale a pena, né, doutor? Tiago, só trazer um alerta para as administradoras e as contabilidades, que essa ação civil pública, ela imputou ali multa pesada às empresas que estavam prestando esse serviço de assessoria jurídica sem ser em escritório. Então, é algo ilegal. Então, é importante frisar que a assessoria jurídica só pode ser feita por advogado, por escritório, não pode ser feita uma venda casada. Até mesmo, isso daí prejudica nós profissionais, que às vezes nos dedicamos, tentamos ganhar o mercado, né, participando de assembleias, prestando serviço, aí chega as empresas de forma ilegal, colocam serviços, um custo que não tem como a gente competir, só que elas também não prestam serviço. Exatamente. E ainda é ilegal. Há duas situações legais. Não presta o serviço, que não presta também, porque não tem um custo, um serviço bem de qualidade que tem um custo, né? E isso ainda é ilegal, né? Mas vamos para uma reta final que termina um pouquinho mais cedo, tem um compromisso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto Saber Condominial, meu amigo Hugo. Tiago, obrigado aí por tocar no assunto. Saber Condominial é o nosso portal de cursos voltado para os síndicos e o nosso Instagram, né, que é o @sabercondominial, onde a gente posta conteúdo sempre que possível. A gente posta conteúdo, de vez em quando a gente tem algumas lives. Eu queria mandar até um abraço ao Dr. Henrique, Dr. Tiago, que fazem parte, é um casamento, Saber Condominial com os projetos do Tiago Henrique, nasceu o Avante Condominial também. Bacana, legal. Nós estamos fazendo lives às terças-feiras, às 19 horas. Muito obrigado aí, Tiago, por tudo. Show. Eu que agradeço, sempre bom estar aí com vocês. E tem o Dr. Henrique também. Presenças pessoas especiais, então, e aprendendo muito aqui. Convido vocês aí a estar seguindo no Instagram Avante Condomínio e o Saber Condominial. Avante Condominial e @Saber Condominial. Isso. No YouTube, como é que é lá? No YouTube é o perdão, é porque a gente tem outro projeto que acabei confundindo. É @Avante Condominial TV. No YouTube é Avante Condominial TV. Show de bola, Avante Condominial TV, segue lá, compartilha, comenta. E tá aí nas suas considerações finais, minha amiga. Antes de mais nada, um beijo para todos que estão nos escutando, nos assistindo aqui através das redes sociais. Um beijo grande. Pode estar aqui mandando um beijo. Um beijão pra minha filha, hoje é aniversário dela. Hoje tem festa. Minha pequetita. E adorei aqui a presença do doutor, muito enriquecedor. O papo hoje foi sério, um papo cabeça, realmente. Vai ficar gravado aqui no YouTube do @Inteligência Condominial, Ativa FM. Então, se você perdeu, volta lá, assiste, porque são informações valiosas. E para assessoria ao síndico, se você quer um síndico profissional, garantia de um serviço de um profissional e de uma empresa que vai te dar um suporte, de uma empresa que não vai aí aparecer só para vender, mas existe, a gente brinca e fala do pós-venda, porque existe toda uma estrutura por trás, existe uma história, existe anos de trabalho. Você aí que é síndico ou quer se tornar síndico ou precisa de um síndico no seu condomínio, @SíndicoFoco. Isso! Síndico Foco. E assim, para nós encerrar também, eu quero convidar você amanhã às 21 horas, não perder Interesse Condominial na telinha aí, na TVN Brasil. Na TVN tá Brasil. Recebendo a síndica Patrícia aí da empresa Síndico Certo também, bater um papo aí com o mundo sindical aí dos síndicos, né? Eu assisti o último programa. Gostou, moleque? Você viu lá nosso amigo Giovanni lá fazendo a conversa? Porque nosso programa é um programa popular do povão, né? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Ótima segunda-feira. João, as considerações finais aí também, fica à vontade. Eu queria agradecer a um outro novo colaborador que está entrando no programa, a Fábrica de Salgados Brasília, que nós estivemos até lá comendo salgadinho.
Eles estão em promoção lá, viu? Eles estão com os kits lá, festa lá. Eles abaixaram o preço lá, tá agora R$30 o centro, viu, gente? Aproveita. Opa, hoje é dia então. Vamos começar o ano bem. Fica ali na QR 412, conjunto 14, lote 8, loja 2, tá bom, gente? Aqui em Samambaia Norte. O telefone é 8467-9372, 985555000, tá? Liga lá que você vai ser bem atendido. Os salgadinhos lá é de primeira, viu? Nunca vi coisa igual. Show de bola esse galera. Então, vamos passando a régua segunda-feira, pra todo mundo. Ativa FM 98.1 e foi, né, João? Foi, valeu, foi. Beijo pra todos. Tá. Tchau. Não leva a sério.